espirituais. Nós adentramos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A última lição nossa foi no capítulo 9, nós vimos por inteiro, né? E tem muita relação com aquilo que vamos estudar nesta noite. Nós temos os bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que nós já vimos, e agora bem-aventurados os misericordiosos. Como vocês sabem, trata-se do Sermão do Monte, da bem-aventurança. E nos bem-aventurados, os que são misericordiosos, Kardec analisa: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. São instruções de Allan Kardec neste capítulo. E a instrução dos espíritos, essas instruções foram selecionadas pelo codificador a partir de mensagens que chegavam do mundo inteiro para ele. E ele foi selecionando de acordo com os temas analisados no Evangelho. Esses temas que são instruções dos espíritos: perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, são questões analisadas pelos espíritos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Palavras de Jesus segundo Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Palavras de Jesus segundo Mateus. Em seguida vem uma análise perfeita de Allan Kardec. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Aqui a ligação que nós temos com o que estudamos do capítulo anterior. Quer dizer, aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. E como nós vimos, ser brando e pacífico significa alcançar o reino dos céus. Então, nós estamos vendo uma ligação perfeita entre este capítulo e o anterior. Em seguida, Kardec coloca: o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa,
de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aqui então cabe uma observação. O que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Por que nós estamos aqui? Se alguém perguntasse, como é que você responderia? O que é que você está fazendo aqui? Estou toda ouvidos. O que é que você está fazendo aqui? Estamos de passagem, né? Nós estamos de passagem para quê? Para evoluir. Para evoluir. Muito bem, para evoluir. De onde nós viemos? De onde nós viemos? Nós constatamos, estamos aqui. Erraticidade. Hã? Viemos da erraticidade. Da erraticidade. Das dimensões espirituais. Não importa qual delas, mas viemos de lá. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Tentando evoluir. Quem está tentando evoluir? O espírito, que se chama alma quando está encarnado. Certo? Da onde a gente veio? Veio de uma dimensão espiritual ou erraticidade. Quem está na erraticidade não é porque só espírito inferior, não. É o espaço que nós habitamos com vias à nossa volta para o mundo material, certo? E por que a gente passa pela Terra? Passa pela evolução terrestre para evoluir. Evoluir em quê? No que nós estamos evoluindo? Espiritualmente e intelectualmente. Na moral, né? Intelectual e moral. Nosso progresso tem que ser do intelecto ou da inteligência e tem que ser do sentimento, porque o sentimento é que galvaniza a nossa evolução moral, certo? Muito bem. Qual a melhor maneira que nós temos de aproveitar a encarnação? Curto, simple like that. O que é que nós precisamos fazer? Fazendo bem ao próximo. Fazendo Caridade. bem ao próximo. E os ensinamentos de Jesus. Estudando quando possível, né? Aumentando a nossa capacidade intelectual, tanto quanto possível, mas, sobretudo, nossas qualidades morais. Então, a gente renasce
para matar os outros? A gente vem com essa missão? Jamais, em tempo algum. É assim que a gente tem que responder. Jamais, em tempo algum. Por quê? Porque a lei do amor é uma lei universal. Jamais o Ser Supremo nos colocaria no mundo com a missão, entre aspas, de matar ou de tirar a sua própria vida. O que nós aprendemos é que a gente renasce para aumentar a intelectualidade e a moralidade. Muito bem. E onde fica o perdão nisso? Qual a conclusão que a gente chega? Você nasce para quê? Amar quem ama você é fácil. Você deglute rápido, é uma beleza. Mas você renasce para quê? Para que você renasce? Para evoluir, já responderam. E como é que você evolui? Tá fraco hoje, né? Então, o esquecimento das ofensas, vou repetir. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. O que é alma elevada? O que é alma elevada? Que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, há uma boa regra que nós precisamos aprender quando falamos em evolução. Se você mantém mágoa, rancor, ódio e diz nunca perdoarei, meu amigo, minha amiga, preciso contar o número de encarnações pela frente e não ter medo de voltar. Por quê? Em geral, você renasce para perdoar, porque é a coisa mais difícil, mas é essencial. Sem isso não há progresso. Você vai continuar chafurdando na lama, voltando e indo e voltando e repetindo sem cessar. Não há saída. Então, quando Jesus diz 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa, segundo Chico Xavier. Então, praticamente você renasce para perdoar, porque é o nó da sua vida, ou os nós. E, como diz Emmanuel, não vale cortar o nó. Você tem que desatar. Em matéria de espiritualidade, não existe corte. Existe o ato de desatar. Você desata. E às vezes o nó é bem complicado. Então, o que nós podemos fazer uma análise, assim, bastante realista da nossa vida. Eu odeio, eu tenho rancor, eu não me deixo levar pela vontade
de compreender, mesmo aqueles que não me compreendem, como é que eu me posiciono nesse mundo de meu Deus. Renasci para evoluir. E como é que é a temperatura dessa evolução? Como é que eu consigo? Ou não consigo? Então, passar pelo crivo da razão, fazer uma autoanálise, buscar o autoconhecimento, é fundamental na vida do espírito, como de qualquer outra pessoa. Se tudo estiver bem na nossa análise, é preciso que a gente pergunte, será que está mesmo ou é puro otimismo da minha parte? E no primeiro cutucão, no calo, como é que nós reagimos? Precisamos ficar atentos, observar. Como eu disse, nós às vezes somos otimistas demais. Mas aqui não se trata de ser otimista, nem negativista. Se trata de ser realista. Nós precisamos ser realistas. Então, como é que nós sabemos que nós já demos um passo na direção da verdadeira evolução? Quando perdoamos. Perdoamos de coração. Não guardamos mágoa. Então, o ressentimento, então, é uma tristeza para a saúde. Ressentir é você voltar a ter as mesmas sensações desagradáveis no teu organismo que vão gerar doença. Indubitavelmente vão. Então, Kardec enfatiza, ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ser-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, há uma fala de Emmanuel muito boa, em que ele diz assim: quando nós estivermos com os piores problemas, os mais difíceis, procuremos uma leitura de pessoas que conseguiram sobrepujar aquela dificuldade de uma maneira espiritualizada. Então, eu sempre aconselho, porque eu uso isso, quando a situação está muito difícil, de pegar o livro Renúncia e ler novamente. Por quê? Porque aquela santa criatura que veio lá de Castro de Polo, nem a terra ela pertence, Alcione, ela dá um banho extraordinário de espiritualidade. Então, ao invés de chafurdar-me nos exemplos terra a terra, a gente procura os exemplos iluminados que nos explicam como é que conseguiu vencer. Porque ela foi a acompanhante do final da vida da mulher que mais prejudicou a ela e a mãe dela. Até o fim, ela foi a sua enfermeira, o seu apoio, e sem ela, sem Alcione, essa mulher não teria conseguido viver. Esse espírito de escola morre nas mãos daquele que ela viera salvar
neste mundo, abençoando-o e pedindo a Deus por ele. Como é que pode? Então, se nós não temos forças para fazer determinado, nós temos que ir atrás dos que conseguiram. Porque se for para olhar para baixo, é fácil. É o que a humanidade mais nos faz. Refletir na lama, refletir embaixo, pagando na mesma moeda. Nós temos que buscar outros exemplos. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Eu me recordo aqui de quando eu fiz o meu livro, A Luz do Eterno Recomeço, que é uma viagem por nosso lar, e que eu destaco pontos importantes do livro de André Luiz, o primeiro livro da coleção. E eu fiquei imaginando quanto ensinamento teve no encontro entre André Luiz e o Silveira, aquele senhor que fazia parte da caravana que ia em busca daqueles que estavam prontos para sair do umbral e entrar nas câmeras de retificação, a caravana dos samaritanos. E quando André Luiz se depara com ele fica envergonhado. Por quê? Porque o seu pai, na vida terrestre, tirou tudo que Silveira tinha, deixando na miséria. Ele não cometeu uma injustiça, porque Silveira ficou devendo a ele. No entanto, cometeu, foi para com ele ausente completamente de misericórdia, porque cobrou até o último centil o que ele devia, sem lhe dar chance de poder renovar o débito, e ele ficou na miséria. Evidentemente, André Luiz, quando encontrou com ele no mundo espiritual, se lembrava daquele momento dificílimo em que o pai deu um ultimato e tirou tudo dele. O mais extraordinário dessa passagem é que eu fiquei pensando
quando a gente encontra do outro lado alguém que a gente feriu ou magoou, e a nossa posição diante dessa pessoa. Primeira coisa que veio na minha mente. E a segunda foi a posição do Silveira. Quando ele disse: André, não pense mais nisso. Seu pai foi um benfeitor. Se não for a atitude do seu pai, eu não teria crescido espiritualmente. Então, eu acho que a gente deve ler os livros, principalmente os da coleção André Luiz, e pensar esses exemplos que são tão importantes para que as nossas atitudes sejam cristãs de fato, e a gente não tenha vergonha de encontrar as pessoas após a morte. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Palavras de Jesus, segundo Mateus. Então, aqui já entra o mestre em uma receita de saúde, muito importante. Reconciliar-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho. O que ele quis dizer com isso? Enquanto a gente está na terra. Porque também é dele a frase: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes será desligado no céu. Na terra será desligado no céu. Então, o que significa que há uma repercussão absoluta entre o que nós fazemos aqui, enquanto encarnados, e a repercussão no mundo espiritual é absolutamente igual. Então, vejam bem, ele está dizendo que nós temos que reconciliar com os adversários enquanto estamos encarnados, enquanto estamos aqui. Por quê? Por quê? Obsessão. Qual é a profilaxia que ele está falando? Da obsessão, do ódio, da morte. Por quê? Porque se você não se reconciliar, meu filho, minha filha, se nós não nos reconciliarmos, o que vai acontecer? Não é morto animal, morto veneno, não. O veneno continua. E é pior você não olhar de frente para o seu adversário e tê-lo pelas costas, como um obsessor que vem cobrar e cobrar uma dívida alta. Então, Jesus está falando sobre a nossa saúde mental. Quer dizer, temos que nos reconciliar com os nossos adversários, sim, enquanto estamos a caminho. Então, uma coisa completa a outra. Ele nos manda perdoar 70 vezes, 7 vezes e mais. Olha, faça isso logo, enquanto você está a caminho. Na prática do perdão, continua Kardec, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes
com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem. Então, eu me lembro, quando assistia filme de Bang Bang, era jovem, e há muito tempo atrás, né? Então, eu pensava assim, aí, lendo o Evangelho, eu pensava assim, mas é engraçado esse povo americano, norte-americano, pensar que matou tudo e está livre de tudo. Então eu ficava pensando assim, quanta falta faz o espiritismo na vida desse povo. Porque fazer esses bang-bang com tanta pólvora, com tanta matança e aqueles duelos, né, horríveis, e era o que mais tinha pontaria, era o herói e tudo mais. Então eu ficava pensando, meu Deus, não tem essa de morto animal, morto veneno. Isso daí vai ficar no cangote daquele que matou até o final da existência dele, né? Então, é o que nós observamos. Há uma cultura da vingança. E essa cultura, ela faz parte, principalmente, dos filmes desse momento de transição que estamos vivendo. Há sempre os bad boys, né, e os good boys. Então, os homens maus são sempre aqueles que utilizam determinadas coisas para fazer o mal, mas os chamados homens bonzinhos são aqueles que matam mais terrivelmente, deixando um rastro de ódio e de sangue por onde passam. E por incrível que pareça, a imensa maioria dos filmes desse período terrível de transição é exatamente assim. Quer dizer, não há nenhuma preocupação, né, em conciliação, em responder o bem com o mal, enfim, é uma cultura da vingança, contrariamente a tudo que Jesus ensinou. E é o que mais sai nas locadoras, principalmente para os jovens, segundo a gente pesquisa. Então, nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então nós estamos vendo que esse princípio de saúde mental que Jesus iniciou com as suas prédicas, essa profilaxia mental, ela é muito importante, né? E principalmente nas casas espíritas, nós devemos ter uma ênfase nesse sentido, mostrando que nós temos de lutar
pela nossa sanidade mental desde agora, impedindo que o ódio se interponha nos nossos relacionamentos. Então, muitas vezes os obsediados chegam na casa espírita e desejam deixar ali a obsessão, porque eles percebem que estão sendo constrangidos a agir de maneira inapropriada e estão sendo vítimas de uma perseguição espiritual. Eles acham que podem fazer um pacotinho muito bem feito, dar um belo laçarote cor-de-rosa e deixar na casa espírita a sua obsessão. Assim, sem mais nada a fazer. Essa ideia precisa desaparecer e as casas espíritas têm por obrigação orientar que o obsediado é responsável por sua libertação, à medida que perdoa também os seus obsessores. E isto é o mais difícil de acontecer, porque, em geral, a obsessão é uma estrada de mão dupla. Não existe caminho simples. Vai e vem, o que significa que obsessor e obsediado precisam se perdoar. Não é um caminho único. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, nós estamos aqui para evoluir. Evoluir intelectual e moralmente. Então, aquele que tem mais condições intelectuais deve favorecer aquele que é mais fraco. Deve ser o apoio daqueles que não são tão desenvolvidos assim do ponto de vista intelectual. Quanto à moralidade, nós devemos evoluir no sentido de refinar o sentimento. E o sentimento mais refinado que conhecemos é o amor, que é contrário à vingança, ao ódio, exatamente o contrário. Então, nós estamos aqui para evoluir no sentido de albergar no coração o amor em todas as suas facetas. A caridade é o amor em movimento, que significa que a expansão do amor se dá naquilo que conhecemos como sendo a caridade. Caridade de perdoar, a caridade de compreender, a caridade de 1000 formas, como nos apresentam os espíritos superiores. Por isso é que, em seguida, Kardec coloca uma frase do Cristo também, um ensinamento do Cristo. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrastes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecei.
a oferecer. Qual é o sentido mais importante desta lição? O que o Cristo quis dizer com isso? Você está no altar, naquela época era muito comum oferecer, né, as oferendas aos deuses ou ao Pai Onipotente, enfim, era comum, as oferendas eram muito comuns naquela época. Então, em nome de Deus ou em nome de espíritos protetores, oferecemos o que temos de melhor. Mas o que o Cristo disse? O que ele falou aqui? Quando nós estamos oferecendo, se a gente se lembrar do quê? Perdoar, né, doutor? Que tem um irmão, né? Um irmão tem qualquer coisa contra nós. Então, é mais importante você fazer as pazes com ele do que você colocar a oferenda no altar. A oferenda é algo fácil, né? É como também o Cristo disse: Senhor, Senhor, não é por dizermos Senhor, Senhor, que as portas dos céus serão abertas para nós. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que os nossos sentimentos devem vir em primeiro lugar, para que as oferendas nossas tenham a repercussão verdadeira. Porque muitas vezes nós somos capazes de rezar bastante, né? Ficar horas e horas rezando. Mas a pergunta do Cristo é: você já se reconciliou com o seu adversário? Porque faz tempo que você está olhando. Mas tem alguma coisa prática nisso? Você realmente sentiu a necessidade de perdoar? E você se programou para isso? Você movimentou-se para isso? É esse sentido do cristianismo que é extraordinário. E é justamente isso que Kardec pegou. Se vocês forem vendo o encadeamento que Kardec dá ao Evangelho, é perfeito. Porque uma coisa engrena na outra, para nos dizer que os ensinamentos morais do Cristo são únicos. E a partir desses ensinamentos é que a nossa vida tem que mudar. Não adianta ser simplesmente algo bonito que você resolveu assumir, mas não assumir de todo porque as suas atitudes não se coadunam. Há necessidade, como diz Kardec, de nós tomarmos esses ensinamentos e seguirmos na prática. Por isso que não vai demorar muito, Kardec vai colocar: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faça em domar os seus sentimentos inferiores, a sua inferioridade. É coadunar conhecimento com prática, com vivência. E a vivência só pode ser a partir dos ensinamentos do Cristo. Esta é a parte, esta lição do Evangelho, ela é crucial na nossa formação e principalmente para o nosso aproveitamento aqui na Terra. O que nós queremos ser? Aproveitar a existência. Então, nós somos testados todos os dias. E esses testes, né, a gente tem que sempre pensar assim: sim, eu passei diante do Cristo, estou diante do Cristo.
será que ele diria com sinceridade que eu passei? E é essa questão que o Espiritismo traz para nós, de uma maneira aberta, lógica, a fé raciocinada. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar algum adendo? Ei, doutora, sobre a Alcione, que a senhora comentou, os mentores da espiritualidade, ou melhor, estavam programando a existência dela, estavam em dúvida se ela ia vencer ou não. É verdade isso? Isso eu li. Viu? A grande responsabilidade dela é ela ajudar o grupo dela a crescer, né? Que foi a existência todinha dela nessa programação, nessa vida na Espanha, né? Dela. Isso é impressionante. O que acontece é o seguinte: nenhum espírito superior garante que a gente não vai fracassar. Eles não fazem isso. Você pode ver na própria história do Kardec que eles já tinham um substituto caso ele fracassasse. Porque quando tudo vai bem no mundo espiritual, mas quando a gente chega na matéria, é complicado. É complicado. É muito complicado. Você vencer as dificuldades, as tentações do mundo, a porta larga que é assim escancarada, entende? Então os espíritos não têm certeza. Eles não têm. Engraçado isso, né? Devido ao gabarito, né, desse espírito, né? Um dia eu levei o maior susto, porque o Chico virou para mim e disse: se você fracassar, você não tem perdão. Nossa, que verdade. Devido ao lar espírito que senhora disse. Então, por quê? Porque sua mãe e seu pai foram espíritos. Você teve espiritismo desde o berço. E não preciso dizer que eu fiquei espantadíssima, mas e na hora eu acho que o coitado viu que eu balancei, e aí ele disse assim: não, que não perdoará, não. Não tem perdão, não. Não tem desculpa. Falei, pode deixar o perdão mesmo. Porque eu já entendi o que você quis dizer. Pode falar. Não, é que a senhora estava comentando de Kardec, né? E eu lembrei do cuidado que ele teve com o Evangelho segundo o Espiritismo, sigilo. Nem para a mulher dele ele contou, né? Aquele trabalho que ele está fazendo, o sigilo para a coisa não dar errado, né? O zelo dele, né, antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que se isolou, e nem a mulher dele sabia no que ele estava trabalhando. Tamanha a importância, a dificuldade e a resistência, né, que teria o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um grau de maturidade dele muito grande com esse livro. Porque de 57, ele começou 54, 55, 1855, mais ou menos. O primeiro livro surgiu em 1857. O Evangelho surgiu em 1864. Portanto, ele estava em plena maturidade, ele já havia compreendido o que os espíritos queriam dizer. Mas foi um livro de um sábio. Porque se a gente pegar com capricho e verificar o encadeamento que ele deu a esse livro, é impressionante. É de grande maturidade. Esse livro já salvou milhões de vidas. Né? Somente esse livro. Então, o gênio espiritual de Kardec,
O fato dele ter vivido ao tempo do Cristo como um como seu precursor, o fato de ter sido Elias, ter sido João Batista, lhe davam uma cultura evangélica e espiritual muito intensa, muito forte. E ele sabia que ele era Elias, porque no capítulo 17 de A Gênese, no item 37, ele diz que o Espírito da verdade, aliado a Elias, traria o Consolador. Então ele sabia que ele era. Mas o que você pode ver principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, essa genialidade dele como espírito de escola. Porque fazer um livro desse, com esse encadeamento, com essa grandeza, não tem uma palavra que não seja aproveitável, né? Então, realmente, ó concurso. Né? O ensinamento moral do Cristo. O ensinamento moral e também a grandeza que ele havia vivido, porque ele morreu muitas vezes pelo cristianismo, por Jesus. Né? Morreu muitas vezes. Então, aqui por trás desse livro, tem um embasamento de vidas e de grande sacrifício pessoal. Só um espírito que tivesse passado por esse caminho é que poderia escrever um livro desse. E não é sem razão que Chico Xavier disse que com 5 anos esse livro estava todo na cabeça dele. Vamos trabalhar?